Pronto. Então, pessoal, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso assunto sobre precipitações. Na verdade, nós vamos terminá-lo tratando um pouco mais das coisas que são mais práticas, tá? A gente vai falar sobre a medição, sobre os hietogramas e alguns métodos de extrapolação. Esses métodos que a gente vai utilizar para saber qual é essa precipitação em uma bacia, tá? Então, com isso, nós vamos ter como objetivo identificar as variáveis e os métodos de medição da precipitação, tá? Porque o que interessa para a gente, como engenheiros, é saber o que medir e como medir isso, porque isso vai ter algum impacto na frente e isso vai impactar nos nossos projetos. Um segundo objetivo vai ser interpretar e utilizar os hietogramas para a representação das chuvas no tempo. Isso que é um pouco um reflexo já da identificação e medição das variáveis, porque eu só vou conseguir construir uma representação gráfica a partir de algum dado, ok? E um terceiro objetivo seria extrapolar os dados das estações de medição para estudos das precipitações nas bacias, tá? Que a gente vai ver que a gente tem os postos espalhados numa região e a gente precisa saber, por exemplo, a chuva média de uma bacia dessa para fazer uns cálculos, ok? Então, para isso nós vamos precisar de alguns métodos para estimar essa precipitação nessa bacia toda, ok? Então vamos lá. Então a gente vai ter três partes. A primeira parte vai tratar da medição, né? Onde nós vamos abordar as variáveis e equipamentos de medição. Aqui nas variáveis, aí nós vamos tratar as que a gente mede diretamente, mas também vamos trazer algumas que são consequência dessas que a gente mede diretamente, em que elas são de fundamental importância para a gente estudar e para projetar obras. A segunda parte vai tratar dos hietogramas, vamos falar um pouquinho sobre a chuva no tempo. A gente já viu isso aqui superficialmente em aulas passadas, a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre os hietogramas e como interpretá-los. Por fim, nós vamos tratar da precipitação da bacia, que está relacionada àquela questão da distribuição dos postos pluviométricos. E vamos ver que métodos que a gente pode utilizar para saber essa precipitação na bacia. Então, os métodos que a gente vai observar aqui são o método aritmético, o método das isoetas e o método de Thyssen. Começando pela medição. Para os projetos de engenharia, a gente vai precisar sempre conhecer diversas variáveis do fenômeno que a gente está estudando. No caso das precipitações, as características mais importantes que nós precisamos saber são a altura pluviométrica, a duração e a intensidade da precipitação. Como a gente vai ver, ela acaba sendo uma combinação desses dois, né? Dessas duas variáveis anteriores. A gente vai estudar também, vão ter dois aspectos aqui que a gente vai estudar, também vão tratar da precipitação, mas vão ser combinações disso tudo. De maneira bem simples, a altura pluviométrica ela vai ser a medida que a gente vai ter, expressa geralmente em milímetros, de quanto da água precipitou sobre determinada região. E como é que a gente faz isso? A gente pega, por exemplo, no equipamento que a gente vai ver que ele tem uma área determinada e vai medir realmente essa altura de água que foi acumulada sobre o equipamento, sobre essa determinada região. Com isso, a gente consegue dizer que a altura de água precipitada, a altura pluviométrica, que a gente representa por H ou P, no geral a gente representa até pelo H mesmo, foi de
50 milímetros, que é o que a gente está acostumado até a escutar nos noticiários, certo? Então, é simplesmente a água, a altura dessa água que precipitou. A gente pode traduzir isso também como a altura da água, a altura que é a água que precipitou da chuva, ficaria se ela tivesse igualmente distribuída na bacia e ela não escorresse, nem filtrasse. Seria aquela altura total que ia ficar lá em cima, certo? Que ia formar uma lagoa gigante. Por sua vez, a duração não tem muito que a gente falar, né? A duração é realmente o tempo de duração da chuva. Para isso, a gente conta desde o início da chuva até o seu fim, tá? Desde da queda das primeiras gotículas até quando ela cessa, né, por completo. É interessante a gente ver que esses períodos aqui de início e de fim, né, entre a chuva, geralmente são até um pouco difíceis da gente quantificar, porque nem sempre a chuva começa de uma vez, às vezes ela começa a cair algumas pequenas gotículas, e depois que ela ganha uma maior intensidade, né, assim como ela às vezes começa com uma certa intensidade e depois diminui e fica só aquela garoazinha caindo. Então, às vezes, isso é um pouco difícil de quantificar. Mas, no geral, a gente consegue ter uma ideia dessa duração da chuva a partir. E é ela que a gente vai dar entrada, então, juntamente com a altura precipitada, para obter a intensidade da precipitação. Essa intensidade da precipitação, ela vai relacionar, então, a altura pluviométrica, aqui é o Hzinho, com a duração da chuva, o nosso T. Ela vai representar, então, uma das grandezas mais relevantes da engenharia, porque essa distribuição da chuva no tempo é que vai ser interessante para a gente na hora dos dimensionamentos de projeto, não só de drenagem, mas se nós olharmos também na questão de a influência dessa chuva numa bacia que tem um rio, o diagrama de enchentes, então, como é que isso vai se dar? A intensidade dessa chuva no tempo, e por isso que a gente precisa conhecer ela também no espaço, né? E tem vários postos pluviométricos na bacia, é para justamente que nós saibamos como é que vai se dar isso aqui. Entendeu? Como é que vai essa chuva precipitada vai se tornar um escoamento, como é que ela vai impactar. E a depender dessa intensidade da precipitação, a gente consegue perceber que nós vamos ter impactos diferentes, né? Se eu tiver uma chuva muito fina, uma garoa que se estende durante uma hora, o impacto é totalmente diferente de eu ter uma chuva torrencial, por mais que ela dure apenas 15 minutos, tá? Às vezes um sistema de drenagem ou mesmo um rio, ele vai sofrer um enchente muito mais forte, às vezes com essa chuva torrencial. Vai ter um pico de cheia muito grande que vai se propagar para frente, para jusante, né? E essa cheia pode causar problemas para essas populações que estão vivendo aqui à beira dos rios, por exemplo. Então, se eu tiver um barramento aqui, um barramento de água, pode ser que essa chuva demasiada possa causar um sangramento, né? Então, que deveria ter o vertedouro aqui para verter essa água excedente e evitar que uma barragem seja rompida, por exemplo, tá? Então, é muito importante que a gente conheça essa intensidade da precipitação, porque ela realmente que vai dizer para a gente o que é que está acontecendo, qual o impacto que vai ter essa chuva. E além dessa intensidade, nós vamos precisar saber, então, uma grandeza que a gente vai chamar de período de retorno.
tá? Esse período de retorno que vai estar associado não só aos fenômenos hidrológicos, mas a diversos tipos de fenômenos. No que concerne à engenharia hidráulica, por exemplo, ele é muito importante, o período de retorno ou período de recorrência, porque ele vai relacionar essa frequência de ocorrência da chuva de acordo com a sua intensidade, tá? Então a gente já pega essa intensidade de precipitação, a gente pegaria, por exemplo, a intensidade média, né? Porque como isso aqui é variável, eu preciso de um valor médio para que eu possa relacionar esse valor médio de precipitação com um período de retorno, tá? A gente pode então definir esse período de retorno como sendo o período de tempo médio em que determinado fenômeno será igualado ou superado pelo menos uma vez. Ou seja, a gente vai, vamos dizer que a gente tem um período de retorno aqui de 10 anos, que já é anos, né? De 10 anos, se eu tiver uma chuva com um período de retorno de 10 anos, quer dizer que em 10 anos, essa chuva ela vai ser igualada ou superada pelo menos uma vez. E que em períodos menores do que 10 anos, a gente tem uma probabilidade de que ela ocorra até baixa, né? Isso aqui está até relacionado, se vocês lembrarem, vocês estudaram estatística, daquelas distribuições de Poisson, por exemplo, distribuição exponencial, em que nós temos uma probabilidade de ocorrência dos eventos com o tempo, né? Então, o período de retorno, como a gente vai ver, ele é uma relação inversa, essa probabilidade, tá? E o que é que a gente pode ver? Que até fica um pouco mais fácil de relacionar. Uma chuva, uma garoa, por exemplo, uma chuva média, é fácil da gente perceber que ela tem uma probabilidade de acontecer maior, né? Ela vai ocorrer com uma maior frequência. Então, como ela ocorre com maior frequência, a gente tem um período de retorno menor. A cada um ano, a cada 6 meses, a gente tem uma chuva normal acontecendo, por exemplo. Já as chuvas torrenciais, eventos extremos, é de se esperar que eles ocorram com a frequência baixa, que eles ocorram uma vez a cada 10 anos, 20 anos, ou seja, quanto maior a intensidade, maior o período de retorno, maior o tempo que essa chuva demora desde a última vez que ela aconteceu para que ela aconteça de novo, tá? Ok até agora, pessoal? Tudo ok até agora? Vou assumir que sim. Então, como eu disse, esse período de retorno ele vai estar associado à frequência de ocorrência da chuva, né, ou à probabilidade. Então, a gente pode dizer que a probabilidade teórica de ocorrência dessa chuva é uma boa estimativa da sua frequência, tá? Isso aqui devido aos modelos de probabilidade estatística que estão associados a esse fenômeno. Isso que a gente tem a partir da própria observação. Observando esse fenômeno, e ele foi modelado a partir de algumas distribuições, algum tipo de distribuição de probabilidade estatística, né? E com isso foi percebido que a gente pode fazer essa relação. O período de retorno, ele vai ser igual a 1 sobre a frequência, né? Então ele vai ser o inverso da frequência. Se eu tenho uma chuva ocorrendo 2 vezes num ano, certo? 2 vezes no ano, quanto é que vai ser esse período de retorno? 1 sobre 2, que vai ser 0,5 anos.
tá? Isso é até a gente consegue observar de uma maneira bem mais, uma maneira mais clara, né? Agora, se por exemplo nós tivermos um período de retorno na ordem de 10 anos, 10 anos vai ser igual a 1 sobre a frequência. É esperado que a gente tenha, então, 0,10 dessa chuva no ano. Ou seja, a gente pode transformar isso aqui numa probabilidade de ocorrência. Então, tenho 10% de chance de ocorrência daquela chuva com um período de retorno de 10 anos nesse ano que eu estou analisando. Isso que a gente vai utilizar também uma distribuição de probabilidade. Se nós fôssemos analisar, por exemplo, o risco de que determinada obra dimensionada para uma chuva com um período de 10 anos fosse o risco que essa obra teria de ser de não atender, né, as expectativas dessa chuva ser maior do que a chuva de projeto, né? Então, a partir dessa probabilidade que a gente iria isso. Então, seria o inverso do período de retorno, ok? E é isso que a gente vai vendo aqui. Conforme a gente vai aumentando esse período de retorno, a gente tem uma probabilidade muito menor dessa ocorrência. Que é isso que a gente estava vendo aqui nesse slide anterior. Se eu tenho uma chuva de intensidade muito grande, um evento muito extremo, é de se esperar que ele ocorra uma vez a cada 10 anos, 20 anos, ou uma chuva extremamente fora do comum, ela pode, por exemplo, ocorrer uma vez a cada 1000 anos. Essa chuva milenar que a gente chama, tá? Então, conforme a gente vai aumentando esse período de retorno, nós vamos ter uma probabilidade menor de ocorrência dessa chuva, né? Uma probabilidade menor de que esse evento seja superado. Uma probabilidade muito grande de que esse evento não seja superado. Isso vai estar relacionado, então, muitas vezes nas obras de engenharia, quando a gente trata dos riscos de projeto. Muitas vezes, dependendo da importância do projeto, nós precisamos que esse risco seja minimizado ao extremo. Nós precisamos de uma confiança muito grande. E isso vai estar relacionado, por exemplo, a perdas econômicas, perdas de vida, o risco financeiro dessa obra. Então, esse período de retorno, esse risco, a probabilidade de ele funcionar e a probabilidade dele ser superado, né, de erro, são muitas vezes analisados. Principalmente, isso aqui acho que é um caso mais clássico disso para a hidrologia, seriam as barragens. No geral, a gente vai projetar essas barragens pensando num período de retorno, como são obras muito onerosas e que geralmente tem um impacto muito grande na sua falha, então a gente vai trabalhar com riscos muito baixos. A gente vai procurar riscos na ordem de 2, 1%, 0,1%, por exemplo. Eu conheço um reservatório, por exemplo, que ele foi construído na época do Império, tá? E foi construído para uma cheia decamilenar. Tanto é que esse açude, ele quase nunca ele sangra, ele quase nunca vai necessitar da estrutura lá do vertedouro para evitar a sua ruptura, porque ele está projetado para um volume, para resistir a um volume tão grande que o risco dele, o risco de falha dele é muitíssimo baixo, ok? Tudo bem até agora, pessoal? Sim, né? Certo? Então, em suma, percebe-se que essa probabilidade de ocorrência
dos eventos de precipitação, ela diminui conforme você tem eventos mais extremos, ou seja, uma maior intensidade de chuva tem uma menor probabilidade de ocorrência. E ela geralmente vai seguir uma distribuição parecida com essa aqui, exponencial, uma distribuição de Poisson, por exemplo. Além disso, ao invés da gente simplesmente ficar olhando esses gráficos, é importante que a gente conheça as diversas intensidades da chuva, né? E a partir dessas chuvas, ou a partir de um período de retorno, eu teria uma série histórica a partir da qual eu consigo prever qual seria essa intensidade de precipitação que eu tenho que analisar no meu projeto, tá? E isso a gente vai observar a partir a partir das curvas de IDF, que são curvas de intensidade, duração e frequência. Essas curvas, elas são obtidas a partir da regressão estatística, né, das séries históricas, e no geral elas vão ter formas muito semelhantes, porque como eu falei, esse fenômeno da chuva em si, da precipitação em si, ele, por si só, ele já se comporta mais ou menos dessa maneira. Então, a partir disso, foi desenvolvida uma equação geral, né? Essa equação que seria a intensidade máxima média para uma determinada duração, ela vai estar relacionada a esses coeficientes, né? Esses coeficientes que vão ser constantes e obtidos a partir de uma regressão histórica, né? Reorganizando isso aqui, levando em consideração o período de retorno, nós podemos então relacionar aqui as nossas três variáveis. Eu tenho a intensidade, o período de retorno e a duração da chuva. E algumas constantes aqui que vão ser regredidas a partir da série histórica. Com isso, eu posso, por exemplo, imaginar que eu tenho uma chuva de 15 minutos, por exemplo. Eu sei que eu quero projetar para uma probabilidade, aí aqui que entra também o período de retorno, uma probabilidade de sucesso de 90%, certo? É que a gente pode entender, né? Novamente, aqui como sucesso e falha, tá? Então, eu quero projetar para uma probabilidade de sucesso na ordem de 90%. Tá, então qual seria o meu período de retorno para isso? Um período de retorno de 10 anos. Se eu quisesse uma probabilidade de sucesso de 99%, meu período de retorno já seria de 100 anos, tá? Aí eu usaria esse período de retorno aqui, o tempo aqui, e eu poderia obter a intensidade da precipitação. A intensidade, vocês lembram, né, que ela é dada em milímetros por hora, que é a altura de precipitação pela duração, e isso a gente pode converter nas nossas vazões, certo? Então, por isso que essas equações são tão importantes. E no geral, o que a gente percebe, isso já foi percebido há muito tempo, então, diversas cidades já possuem as suas próprias equações de chuva. Isso para já auxiliar no projeto. Elas podem ter algumas modificações com o tempo, né? Porque como elas vêm a partir de uma série histórica, mas que se percebe que elas não variam de uma maneira muito drástica. Então a gente pode até utilizar essas equações para cada região. Se eu estiver analisando um projeto em São Paulo, então, a partir de São Paulo, eu posso já utilizar aqui o meu período de retorno, que vai estar relacionado ao risco dessa obra. Eu vou analisar o tempo de duração dessa precipitação que eu estou avaliando e vou ter uma intensidade de projeto que eu vou pegar e transformar numa vazão. Isso eu posso fazer para cada uma das cidades. A gente tem para São Paulo, Rio de Janeiro.
Creio que para todas as capitais a gente já tem isso. A maior dificuldade de obtenção desses dados é principalmente em cidades menores do interior, em que não se tem uma série histórica é, muito, muito bem definida, até porque muitas vezes não se tem um sistema de medição de postos pluviométricos, ou às vezes não tem um próprio estudo tratando sobre isso. Por sinal, Anápolis eu acho que não tem uma equação. Tudo bem, Ricardo? Ricardo, você está com o microfone aberto. Você vai perguntar alguma coisa? Tem que sair da chamada e. Tem que sair da chamada. Tá, ok. Continuando, viu, pessoal? Então tá, a gente tem todas essas variáveis e como é que a gente vai medir? Porque para eu ter a minha curva de chuva, vou chamar aqui, esse f de x, né? F de y, que seria a curva de chuva, ela vai estar relacionada à intensidade, né? Período de retorno. Eu preciso saber as intensidades. Para saber as intensidades, eu preciso saber a altura pluviométrica, na altura de precipitação e a duração. Vou colocar T ao invés de D. E a duração. E isso a gente vai obter a partir de dois equipamentos básicos, na verdade. Nós vamos ter os pluviômetros e os pluviógrafos, que vão trabalhar de uma maneira bem semelhante, com algumas poucas diferenças entre si. O pluviômetro, geralmente, ele vai medir essa altura pluviométrica em determinados intervalos de tempo. Mas o que que acontece? Ele é geralmente um equipamento manual e como ele não vai obter automaticamente essas alturas de precipitação, é necessário que um operador vá lá coletar e ver qual foi a altura precipitada. E como esses deslocamentos ao longo de uma bacia podem ser um pouco dispendiosos, né? Esses postos podem estar inclusive em regiões de difícil acesso. No geral, são feitas apenas algumas coletas durante o dia ou inclusive uma coleta diária, sempre no mesmo horário. Então, ao invés de eu ter a intensidade de duração de uma chuva numa determinada hora do dia e outra chuva um pouco mais fraca em outra hora do dia, como se a gente partir do princípio que está sendo coletado apenas uma vez por dia, o dado que a gente vai ter não é de cada uma dessas precipitações, mas uma média dessa precipitação nesse intervalo de tempo, nesse dia. Então seriam somadas elas e dividido pelo número de horas entre uma medição e outra, tá? No geral, eu lembro de que o pessoal, um horário comum de fazer essa medição é às 7 horas da manhã, tá? Ok? No geral, ele é manual, mas existem alguns pluviômetros que são automáticos, fazendo essas medidas já em espaços de tempo igualmente espaçados durante um dia, né, podendo ser definido aqui de hora em hora, de minuto em minuto. Eles vão ser chamados de semi-manuais, quando os semi-automáticos, na verdade, quando é feita essa medição de hora em hora, mas para que eu obtenha esses dados, eu tenho que me deslocar até o posto pluviométrico, até esse pluviômetro, para conectar um computador e extrair esses dados, tá? Esse seria um semiautomático. Mas no geral que a gente trabalha aqui com esses pluviômetros, muitas vezes são manuais, tá? E o modelo que a gente mais usa aqui no Brasil é esse pluviômetro Ville de Paris modificado, que esse pluviômetro Ville de Paris, ele tem uma área de captação de chuva de 400 centímetros quadrados, mas a gente tem esse pluviômetro que nós utilizamos aqui no Brasil,
ele é de 500, ele é o mesmo modelo, só que a área de captação dele é um pouco maior, ele é de 500 centímetros quadrados, tá? Então, esse pluviômetro, novamente, o pluviômetro ele vai nos dar a altura pluviométrica a partir de um determinado intervalo de tempo, que no geral vai ser um intervalo em que eu vou lá coletar esses dados no meu posto pluviométrico, tá? De maneira um pouco diferente, nós temos o pluviógrafo. O pluviógrafo. Ah, não, vou voltar aqui rapidinho. No pluviômetro. E essa altura, o que a gente vai ter, que dentro deles nós vamos ter um recipiente graduado. Um recipiente graduado em que vai ser medida realmente essa precipitação. Então, o operador vai lá, abre o pluviômetro, vai olhar esse recipiente graduado e vai dizer, ó, estou fazendo uma leitura aqui de 15 milímetros de chuva. Então ele anota lá que 15 milímetros de chuva num determinado intervalo de tempo. E depois ele escorre essa água para que possa ser feita uma nova medição. Já o pluviógrafo, ele, apesar de funcionar de uma maneira bem semelhante, a diferença é que ele pode medir instantaneamente os dados de precipitação, de altura precipitada e duração, que estão caindo sobre ele. E isso é dado geralmente gerando um gráfico contínuo. O que a gente pode perceber que, por exemplo, essa água está caindo, está precipitando, então a partir do início da precipitação, ele começa a marcar e vai marcando aqui o quanto que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí chegou aqui, ele chegou no máximo dele, ele descarrega tudo aquilo que ele mediu, por exemplo, se ele tiver uma capacidade de, vamos supor aqui, uma capacidade muito pequena, 10 milímetros, ele mediu... Oi, Ricardo, pode falar. Tudo bem, continuando. Ele chegou na capacidade máxima dele, que a gente está supondo aqui de 10 milímetros, só que a chuva continuou. E como é que ele vai fazer isso, essa medida? Ele descarrega essa água automaticamente e continua medindo, até chegar de novo no pico, aí descarrega e vai medindo. Então, a medida que a gente teria, por exemplo, nesse caso de 10 milímetros, seria uma chuva desde o começo até o fim, na ordem de, aqui foram 10 milímetros, mais 10 milímetros, mas vamos dizer aqui que foram mais 6 milímetros. Então, seria uma precipitação de 26 milímetros num espaço de tempo aqui que está sendo calculado. A partir que ele já tem graduado aqui. Vamos dizer que foi de 10 às 20 horas. Então, foram 10 horas de precipitação. Então, 26 milímetros em 10 horas, a gente vai ter, então, 2,6 milímetros por hora. Tá? Isso é apenas um caso hipotético, ok, pessoal? Então, é assim que a gente vai analisar um gráfico de chuva a partir de um pluviógrafo. Tá certo? Tudo bem até agora? Ninguém perguntando nada, eu vou continuando. Só que esses equipamentos, eles vão estar distribuídos apenas em uma região, em algumas regiões, né? A gente não consegue medir a chuva em todos os locais com esses equipamentos, em todos os locais, em toda a área, porque senão a gente ia ter que fazer um teto gigante que está cobrindo tudo e não ia ter mais precipitação caindo em nada, né? Então, no Brasil, por exemplo, nós temos uma rede de estações meteorológicas de pluviógrafos, de pluviômetros, que é distribuída em todo o Brasil. Nós temos regiões em que temos uma maior densidade e regiões que temos menores densidades. E a partir dessas redes que nós vamos poder
calcular a precipitação média em uma bacia, tá certo? Para isso, nós vamos utilizar alguns métodos. Mas antes disso, vamos entender então os hietogramas. Nós vimos que essa chuva ela varia no tempo entre estações chuvosas e estiagem, por exemplo, né? Que seria um gráfico para Goiás, a precipitação que se acumula aqui no início e no final do ano, e aqui nos meses de junho, julho, agosto, né? Não, de maio até setembro, nós temos uma estiagem bem forte, né? Mas a gente vai ver que essa chuva ela varia além da escala anual, escala dos meses, durante sua própria duração. Ela tem uma variação, tá? No geral, ela é expressa por esses gráficos que são chamados hietogramas, em que temos a intensidade pelo tempo, tá? E que a gente pode perceber aqui, esse seria um formato bem bem geral das chuvas, em que nós temos que elas começa e aumenta, tem um pico chegando mais rápido, mais lento para chegar no pico, e após o seu pico, ela diminui de uma maneira mais rápida, tá certo? Então, o pluviograma, o hietograma, ele vai ser basicamente esse registro da chuva durante determinado período de tempo nessa forma desse gráfico, de intensidade por tempo. Esses pluviogramas é que eles vão impactar diretamente nos hidrogramas, que a gente vai ver que são esses mesmos gráficos, só que aqui relacionados à vazão de escoamento superficial. Então, eles vão estar relacionados a muitos problemas de engenharia. Então, a gente não consegue dissociar a precipitação aqui do escoamento superficial, né? Um vai estar sempre influenciando no outro. E isso a gente até já viu de uma maneira um pouco mais superficial a aula passada. Inclusive, é bom que a gente veja isso, que esses assuntos que a gente vai vendo, ele vai sempre sendo colocado aquela uma pedrinha em cima da outra para que a gente chegue no objetivo final. Esse hietograma é que ele, quando a gente comparar com a curva de infiltração, por exemplo, vai nos dar a parcela que vai ser infiltrada e a parcela que vai virar escoamento superficial. Esse escoamento superficial, então, aprofundando um pouco mais, mas a gente vai ver melhor na aula referente a ele vai poder ser convertido numa vazão, tá? Então a gente vai conseguir converter essa precipitação em uma vazão. Isso a partir de uma equaçãozinha bem simples. Essa equação, que como a gente vai ver também, ela é dada para pequenas bacias, tá? E pequenas bacias a gente vai ver mais para frente também que tem uma limitação de área, para que a gente possa ver. E além da área da bacia, vai estar relacionado com a intensidade da precipitação e com o coeficiente de runoff, que a gente também viu aula passada, né? Que está relacionado ao tipo de cobertura que é dado para o solo. Então, juntando isso tudo que a gente viu até agora, a gente consegue já calcular uma vazão que está sendo gerada a partir de uma chuva, né? E isso aqui é bem interessante. É isso que é a coisa mais prática aqui, que é das coisas mais práticas que a gente vai ver em relação à hidrologia. Tá? Ok, agora voltando um pouco. Eu quero essa intensidade aqui para que eu possa fazer o cálculo dessa vazão, mas eu tenho apenas postos pluviométricos que vão estar espalhados na minha bacia, tá? E eles nem sempre vão estar igualmente espaçados, nem sempre eu tenho essas coletas. Então, como é que a gente pode fazer para saber qual foi essa precipitação toda nessa bacia de interesse? Inclusive, quando a gente trata de redes de drenagem de cidade, a gente pode dividir a
cidade, né, em micro-regiões, em subbacias, em que a gente vai ter pontos que vão estar escorrendo para um mesmo ponto, né? Mesmo conceito de bacia, mas no caso nós vamos, ao invés de utilizarmos uma bacia geral muito grande, nós vamos usar os traçados das vias, a própria topografia para saber quais pontos estão sendo drenados para onde. Tá? Eu posso ter que essa região dessas 4 quadras estão sendo drenadas para cá. Então essa seria a nossa subbacia. Então, mas para uma bacia grande, como é que a gente faz para pegar esses diversos postos pluviométricos e transformar isso na chuva de uma bacia? Para isso, nós vamos então utilizar alguns métodos. Como eu disse, esses resultados aqui, esses postos pluviométricos, apesar de estarem bastante distribuídos, nós temos várias regiões em que nós não temos o ponto, né? Esses resultados então são espacialmente restritos e e a gente vai precisar então a precipitação média no total da bacia. Pode-se citar, então, o método aritmético, o método das isoietas e o método de Thyssen. O método aritmético vai ser realmente um método mais simples. Ele consiste em apenas pegar todos os postos pluviométricos que estão dentro dessa bacia e fazer uma média dos seus valores. Certo? Aqui, no caso, a gente faria uma média de... Vamos ver quanto é que isso daria. Opa! Nós temos aqui 48,8 mais 37,1 mais 68,3 mais 75,7 mais 127 mais 114. Daria 1, 2, 3, 4, 5, 6 dividido por 6. Droga, mais 6 não. Dividido por 6, 78,5 milímetros, né? Seria a precipitação média da bacia. Vou colocar 79, tá, milímetros. E a gente pode ver que ele pode não ser um método muito bom, porque 79 milímetros está bem longe desses valores extremos superiores e está longe desses extremos inferiores. Então, esse método vai ter suas limitações também. No geral, a gente pode dizer que ele é bom, a gente pode usar ele de uma maneira confiável quando os postos pluviométricos estão uniformemente distribuídos, quando o relevo é plano e quando os valores em todos os postos são próximos da média, que não é o que acontece nesse caso, né? Então, para que a gente possa utilizar esse método aritmético, é importante observar essas três condições. Já o método das isoietas, ele está relacionado a um método que parece muitas vezes um método gráfico, né? Que nós vamos ligar os pontos que vão ter a mesma precipitação, gerando essas linhas de mesma precipitação, que vão ser chamadas de isoietas. Tá? Então, a chuva média dessa bacia vai ser calculada a partir de uma média ponderada. Essa média ponderada vai ser a média relacionada às áreas de influência de cada uma dessas isoietas. Como é que a gente faz? Eu tenho essa isoieta e essa. Eu vou traçar aqui no meio e aqui entre essas outras duas. Eu vou dizer que a área de influência dessa isoieta aqui do meio, ela vai ser essa área aqui, tá? E qual o valor que eu vou utilizar para ela aqui? Então, eu vou pegar a média dessas precipitações aqui, a precipitação média dentro dessa isoieta, né? Que seria, na verdade, esse valor central. Multiplicar por essa área, vou somar com a precipitação, de novo, dessa isoieta, multiplicado por essa área e fazer essa média ponderada. Tá? É um método que acaba sendo muito gráfico. Ele já tem como ele considera uma distribuição espacial
dessa precipitação, ele já é bem mais preciso do que esse método aritmético. Ele, inclusive, não tem aquelas limitações de termos os postos igualmente espaçados, superfícies planas, porque a consideração da isoeta já está levando em consideração essa variação por regiões e está levando em consideração uma média ponderada em relação a essas regiões. Esse seria um dos métodos que é mais utilizado também. E isso aqui a gente consegue observar nesses mapas de precipitação. É basicamente o que a gente vê neles, são essas isoetas que estão separando as regiões por precipitações, tá? Então, seria um método que a gente poderia já observar, assim, graficamente e conseguir fazer alguns cálculos, tá? Mas, no geral, a gente conhece esses postos para uma região e consegue fazer esse cálculo de uma maneira um pouco mais precisa. O último método e a última coisa que a gente vai ver nessa aula de hoje é esse método de Thyssen. Esse método de Thyssen, ele vai levar em consideração esses postos também, independente da geografia, da sua distribuição espacial, e vai fazer as áreas de influência de cada um. Essa área de influência vai ser traçada, primeiramente, como é que a gente faz? A gente vai pegar os postos pluviométricos e vai traçar linhas ligando os postos que estão vizinhos entre si. Nos pontos médios, a gente vai marcar os pontos médios entre esses postos e então vai ligar esses pontos médios de forma a obter então a área de influência de cada um desses postos. Tá certo? Inclusive levando em consideração alguns postos que estão fora da bacia, porque eles vão estar influenciando também nessa área de influência desses postos. Vocês podem até ver aqui, ó, que esse posto está fora da bacia, mas ele ainda tem uma área de influência aqui, dentro dessa bacia, que não faz parte, da qual ele não faz parte. Tá? Ele é um método bastante preciso, talvez seja o que é mais utilizado devido à sua precisão, e ele vai ser calculado de maneira semelhante ao método das isoetas, a partir de uma média ponderada do valor que a gente está medindo aqui no posto, pela sua área de influência. Então, eu vou ter a precipitação, o somatório das precipitações pela sua própria área de influência, tudo isso dividido pela área total. A partir daqui, então, nós vamos ter a nossa precipitação média na bacia. Ok, pessoal. Dúvidas? Sem dúvidas? Tudo ok? Então, esse assunto está aqui no livro Hidrologia Aplicada, que a gente está utilizando. No capítulo 3, se vocês lerem agora o capítulo 3 por completo, nós vamos ter o assunto das nossas 3 aulas, né? Essa aula anterior e a anterior à anterior, tá? Então não deixem de ler, porque aqui acaba sendo um resumo, lá às vezes tem alguma coisa um pouco mais explicada, tá? E por hoje é só, pessoal.